começo de 2023, o Bitcoin já subiu mais de 100% e parece que ninguém avisou a vocês que isso tem uma probabilidade muito grande de acontecer, né? Só que não, eu venho reiterando isso aqui há muito tempo, fazendo atualização de preços do Bitcoin para vocês, e eu falei, gente, é o seguinte, primeiro semestre de 2023 é o melhor período para vocês acumularem Bitcoin. E agora, a maioria das pessoas estão aí chupando o dedo e falando, pô, será que tá na hora de comprar? Esse é o famoso Fear of Missing Out, é o FOMO, é o medo de ficar de fora. Será que essa é a melhor hora para você comprar Bitcoin? Será que dá tempo ainda? Calma que eu vou te explicar nesse vídeo, então fica até o final. Se gostar, considere se inscrever aqui no canal e deixa o teu like também. Tamo junto. Salve! Para quem não me conhece, meu nome é Tony, aqui do canal Hype Trading, e eu vou explicar para vocês aqui, com base em alguns indicadores técnicos, se o preço do Bitcoin ele pode se valorizar de fato ou se agora seria o melhor momento para você comprar o ativo. Qual o rumor do mercado agora? O ETF de Bitcoin. O que é ETF, Tony? Eu vou deixar um vídeo aqui na descrição explicando tudo para vocês sobre esse ETF que eu gravei e postei aqui no canal na terça-feira. Então, aí mais uma chamada para vocês ficarem inscritos aqui no canal para não perder essas atualizações que são extremamente importantes para o mercado. Mas por que essa questão do ETF do Bitcoin é muito importante? Só para vocês entenderem, isso vai abrir a brecha para vários investidores de varejo e também para os institucionais entrarem dentro do mercado de criptomoedas comprando esse ETF, esse ativo de Bitcoin que vai ser disponibilizado, sobretudo pela BlackRock. Quem é a BlackRock? Uma das maiores gestoras de fundo do mundo, se não a maior. Ela tem quase 10 trilhões de dólares sobre gestão, tá? Então tá na burocracia para ser aprovado. Qual é o outro rumor relacionado a esse ETF? O ETF de ouro. Eu vou mostrar aqui para vocês no gráfico. O gráfico do ouro, quando o ETF do ouro ele foi lançado, né? O primeiro ETF de ouro ele foi lançado por volta aqui de 2004, né? E a gente vê que de 2004 até o momento que a gente tá agora, o preço do ouro já saltou pra caramba. Por que isso aconteceu? Porque, como eu falei para vocês, o ETF abre brecha para mais investidores tradicionais entrarem dentro de determinados ativos, como aconteceu no ouro. A tendência é que isso também aconteça no Bitcoin, com mais entrada de grana, com mais entrada de capital. O ouro se valorizou só por causa do ETF? Não, tiveram vários fatores que fizeram o ouro se valorizar. Um dos fatores que também é atrelado ao fator do Bitcoin, que é a questão de escassez, etc., que é visto como proteção, assim como o dólar, enfim. Mas o Bitcoin, agora, vou colocar aqui para vocês no gráfico, a gente está passando por um período de valorização absurdo que vem começado desde o começo desse ano, como eu tinha alertado para vocês que são inscritos aqui no canal, tá? Mas agora, vale a pena ou não comprar Bitcoin? O Bitcoin já subiu 100% esse ano, mais de 100% esse ano. Pô, Tony, tá para comprar ainda? Vamos ver com base em indicadores. Eu sempre ressalto aqui no canal que tem 3 indicadores que são super importantes para a gente entender se o Bitcoin está barato ou ele está caro. Tá? Então vou passar por esses 3 indicadores. Ao final do vídeo eu vou fazer uma análise gráfica do preço do Bitcoin e aí sim eu vou passar o meu veredito, né? A minha opinião, se pode se valorizar ainda mais, se esse é o exato momento que você deveria comprar ou qual seria esse exato momento que você deveria estar comprando Bitcoin. Então vamos para o primeiro indicador. O primeiro indicador é esse múltiplo de Maia, que é basicamente o preço do Bitcoin comparado com a média do seu valor nos últimos 200 dias, né? Ou seja, a média de 200 dias. O múltiplo de Maia, ele indica o melhor momento para você comprar o Bitcoin, deixa eu colocar aqui no anual, tá? Quando o preço ele estaria abaixo de 1, né? Então você vê aqui que, por exemplo, em dezembro de 2022 a gente estava abaixo de 1, nessa parte cinza aqui embaixo, né? Abaixo de 1 até o janeiro de 2023 seria o melhor momento, o momento ideal para você comprar Bitcoin. Aqui já nessa parte amarelinha seria um pouco acima de 1, né? Entre 1 e 2,4, que já seria um movimento médio ali, não seria nem tão interessante, mas não é algo que seja impeditivo, que te impeça de comprar o Bitcoin. Nesse momento a gente vê que a gente já está no ápice desse ano, a gente está vendo que o preço do Bitcoin está agora em 33 mil dólares pela atualização desse indicador aqui. Então, seria o melhor momento, o momento ideal para você comprar segundo esse indicador? Não, não seria o momento ideal. Mas, segundo o múltiplo de Maia, também não seria impeditivo para que você não comprasse. Qual o momento que seria impeditivo de você comprar Bitcoin? Quando ele estivesse acima de 2,4. Né, que é essa parte já vermelha aqui. Nessa parte acima de 2,4 significaria que o preço estaria muito esticado, que não valeria tanto a pena assim você comprar Bitcoin, porque a probabilidade dele passar por um período de correção seria bem maior, ok?
qual é o segundo indicador? O segundo indicador é o Fear and Greed Index, que é basicamente essa mudança do mercado pelo medo e pela ganância das pessoas. O indicador de medo e ganância ele vem até daquela máxima do Warren Buffett, né? Você compra os sonhos dos canhões e vende aos sonhos dos violinos. Ou seja, quando tá todo mundo com medinho de comprar Bitcoin, seria a melhor hora para você comprar Bitcoin. Ou quando todo mundo tivesse aí na ganância, né, de comprar Bitcoin, tivesse todo mundo querendo, eu quero Bitcoin agora, seria o melhor momento para você vender o Bitcoin, porque o preço já estaria esticado demais. Então aqui no Fear and Greed Index a gente vê que está numa média aí de 71, ou seja, tá com uma ganânciazinha, só que não tá com aquela ganância agressiva, que seria ali entre 80, 90 desse nível de indicação. Então tá ali numa média de 70, não tá tão bom para você comprar e também não tá tão ruim para você comprar o Bitcoin agora. Aqui a gente tem as últimas atualizações de quando estaria interessante para você comprar o Bitcoin. A gente vê aqui, ó, que até aqui nesse nível de 41 ainda em setembro de 2023 ou até nesse momento aqui em março de 2023 ou melhor ainda em novembro, dezembro de 2022, que era quando estava acontecendo aqueles rumores relacionados à FTX que ainda estavam abalando o mercado, que estavam falando que a Binance vai quebrar agora e por isso o mercado de criptomoedas vai abaixo. Ou seja, essas notícias, essas informações, elas estavam trazendo medo ao mercado, medo aos investidores. Então os investidores estavam sacando os seus bitcoins dizendo, ai meu Deus, isso morreu. Agora o Bitcoin acabou, vai morrer, enfim. Ou seja, nesse momento, não estava todo mundo falando que o Bitcoin ia morrer, seria o momento ideal para você ter comprado o Bitcoin, assim como eu comprei, assim como eu falei aqui no canal, que vocês poderiam ter comprado, né? Que seria o momento ideal, de fato, quando todo mundo estava com medo. Agora a gente está passando por um período de ganância, não uma ganância agressiva, mas também não é algo impeditivo para que você compre Bitcoin, né? Ou seja, nesse indicador mostra que ainda está em tempo. Só quando o indicador chegasse ali a 90, a 88, aí seria um impeditivo sim para você comprar Bitcoin, porque o preço já estaria um pouco mais esticado. Mas agora vamos para o segundo indicador, que é o MVRV, que é o Market Value sobre Realized Value, que é basicamente a proporção entre o valor de mercado das criptomoedas sobre o valor realizado do mercado de Bitcoin. Ou seja, aqui, basicamente é o seguinte, MVRV é o indicador de sobrecompra ou sobrevenda. Ele mostra para gente quando o Bitcoin está sobrevendido, que aí seria o momento ideal para a gente abrir compras, ou quando ele está sobrecomprado, ou seja, quando está com um enorme número de compras e que aí talvez não faça tanto sentido a gente comprar Bitcoin, porque o preço estaria esticado demais. Aqui a gente ainda está na base do MVRV, se vocês forem observar aqui no canto direito, tá? Aqui a gente estava passando por o melhor período para comprar Bitcoin, que eu tinha mostrado, tinha feito vídeo para vocês, mostrando que o indicador estava começando a sair desse range aqui, que seria a sobrevendido aqui dentro do MVRV, né? Mas, enfim, agora ele tem uma saída do MVRV e agora está quase aqui na metade do caminho, ou seja, o indicador ele já está esticado, porém, como eu venho ressaltando para vocês no vídeo, não é um impeditivo para você comprar Bitcoin. O melhor momento seria ontem e o melhor momento depois de ontem seria hoje, no caso, né? Para você poder aproveitar um pouco dessa subida do Bitcoin ainda. Mas o que é que pode acontecer? Agora eu vou passar para o gráfico do Bitcoin para a gente ter uma noção do que é que pode acontecer devido à movimentação gráfica do preço do ativo. Durante o ano de 2023, a gente teve a formação de várias bases de preço, tá? Deixa eu colocar aqui no gráfico diário. A gente teve a formação de várias bases de preço, ou seja, ele veio se mostrando numa tendência de estrutura linda de alta, tá? Formando várias bases interessantes de preço que a gente poderia ter aproveitado essas movimentações. A gente, no caso, você, né? Porque eu aproveitei. Mas, enfim, isso vem se demonstrando que ele está criando essa estrutura que, na minha opinião, isso é a formulação de uma base para o halving do ano que vem, porque a maior valorização do Bitcoin ela ainda não aconteceu, ok? Por quê? Porque o ETF ainda não foi lançado, o halving de Bitcoin, que é a corta na oferta do Bitcoin pela metade, que vai acontecer em abril de 2023, esses eventos eles vão acarretar em altas maiores aqui do preço do Bitcoin, ok? Ou seja, essa base de preços que está sendo formada no Bitcoin, ela está sendo formada para dar de fato a base para uma valorização maior ainda futura, ok? Lembrando que a gente está muito longe ainda do all-time high do Bitcoin. A gente está passando agora por um momento de 33 mil dólares e 800, né? E quase 900, mas até o all-time high, ou seja, o período mais alto que o Bitcoin chegou, que foi aqui em 68 mil dólares, ainda tem muito chão para correr. E o chão seria de exatamente 90, quase 100%, mais de 100%, tá? Então aqui é o seguinte, ó,
sobre o FOMO, né? As pessoas agora estão chupando o dedo e estão com medo de ficar de fora do mercado e acham que esse é o melhor período para comprar. Só que se a gente for olhar o preço do Bitcoin, a gente percebe que isso aqui tá esticado pra caramba, tá? O preço do Bitcoin, ele tá muito esticado, ok? O mercado, galerinha, ele não sobe reto, tá? Ele sobe com correções e expansões. Agora a gente tá passando por um momento de expansão. Qual a tendência que aconteça agora? Um movimento de correção, que é totalmente natural para o mercado. Ou seja, na minha visão, esse ponto que a gente tá agora seria um topo de movimento. Ou seja, esse momento específico não seria o momento ideal para você comprar bitcoins. Isso eu tô falando de negociações de curto prazo, obviamente, longo prazo, tranquilo, tá? Mas eu acredito que o preço do Bitcoin, ele tende a cair ainda um pouco antes de engatar a real bull run. E cair um pouco, eu digo um pouco mesmo, tá? É coisa de 10 a 15% no máximo, ok? Só para tocar nessa resistência aqui de estrutura de mercado, para formar uma movimentação saudável no preço do ativo, ou seja, uma correção para depois entrar no movimento de expansão, rompendo estruturas anteriores e aí sim continuar esse caminho que ele já está fazendo aqui, ok? Nesse sentido aqui, ou seja, o mercado ele não vai andar reto para sempre, a gente já está passando por um movimento de expansão muito grande. A tendência é que a gente tenha de fato uma correção. Eu acredito que a correção ela pode ser sim aqui entre 10 a 15%. Nada tão agressivo nesse sentido. Mas, voltando, né? É a hora de comprar Bitcoin? Galerinha, sempre é hora de comprar Bitcoin. Eu digo que a melhor forma de você comprar Bitcoin a longo prazo é fazer no DCA. Ou seja, você separa ali, mano, 50 reais por mês, sei lá, o seu preço que você ia comprar um hambúrguer, uma pizza e compra esses 50 de bitcoins. Se você tivesse feito isso ao longo do ano 2023, se lá em 2023, que eu sei que isso acontece, né? Lá em 2022, final de 2022, tu não, esse ano eu vou começar a investir em cripto. E daí tu não investiu em cripto. Mas se tu tivesse investido, colocado 50 reais todos os meses ali, tranquilo, sem olhar nem pro preço, você já teria uma valorização absurda desse dinheiro. Já estaria com uma grana significativa. Mas para você que ainda não comprou Bitcoin, pense em comprar, eu acredito que esse seria o momento ideal ainda para você comprar. A gente ainda não chegou no halving. Eu falei, pode ter correções? Pode. Mas o foco aqui é no longo prazo e não no curto prazo. Independente das correções que ele vai ter no curto prazo, o longo prazo sempre vence. A gente ainda está longe do topo do Bitcoin. Do topo anterior, né, de 70 mil dólares. Mas a 100 mil dólares ainda existe um caminho grande a ser traçado e você só vai aproveitar essa movimentação se você estiver dentro do mercado. Se você estiver de fora, vai ficar só olhando e chupando o dedo mais uma vez. Tá certo? Tamo junto, é só o começo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, curte, comenta, se inscreve. Eu quero saber a tua opinião sobre isso que eu falei aqui.